Deus. Que bom estar de volta, não é? A casa do Senhor, mais uma oportunidade que nós temos de louvar e engrandecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, não é? Se nós olhássemos para trás, certamente encontraríamos muitos momentos que a mão de Deus não só cuidou de todos nós, mas nos trouxe até aqui para a sua honra e para a sua glória. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir a você que abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Êxodo. Nós vamos ver o verso 1 em diante. Obrigado, irmão. Capítulo 7 de Êxodo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Êxodo é fácil, né? Semana que vem eu pedi ao pastor Aguiar pregar em Sofonias. Aí... Capítulo 7 de Êxodo, verso 1 diz assim: E o Senhor lhe respondeu: Eu dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. E então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado, e Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão 83, quando falaram com o faraó. Até aqui, irmãos, fechem os olhos, curve sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, que o Senhor nos continue abençoando, Pai, com sua palavra, assim como desde antes do início deste culto, Pai, o Senhor tem nos conduzido pelo teu Espírito, que o Senhor nos faça, Pai, deixar as preocupações de lado, que o Senhor tire toda a agitação, que possamos, Pai, ter os nossos ouvidos atentos à tua voz, Pai, não a de homens, mas a tua, a falar com todos nós, Pai, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Estava eu, não é, vendo lá os meus e-mails, não é, essa semana, e eu encontrei uma notícia de um pente, não é, que foi achado na região perto de Israel ali. Eu não me lembro muito bem a cidade, mas se eu não me engano é ali perto onde era a Cananéia. Eu não vou lembrar não, irmão, mas o pente era feito de marfim. Você sabe o que é marfim? O dentinho do elefante, né? Tiraram o dente do elefante, fizeram um pente. O pente ele tinha acho que 4 centímetros, talvez isso, né? Na minha régua mental aqui, 4 centímetros e 3 de largura. Imagina o que né? Penteava com aquele trem grosso daquele jeito, né? E ele tinha algumas coisas escritas, que as pessoas não viam porque estava escrito bem pequenininho. E depois dessa descoberta, eles foram investigar o que é que estava escrito no bendito do pente. E se você pensa, né, poxa, estava lá, né, ao querido Jacques Janine, não é? Pelo penteado maravilhoso, ou a querida, não é, sei lá, eu falo o nome aí de algum cabeleireiro, né? Ou como dizem por aí, cabeleleiro, né? Cabeleleiro. Estava escrito assim: que este pente tire todos os piolhos do cabelo e da barba. E eu achei aquilo muito engraçado. Eu falei, ô louco, quem escreve isso num pente, não é? E num pente feito com chifre, ó, com o dente do elefante, né? Quem escreve que tire todos os piolhos, não é, do cabelo e da barba? Eu fui ver a datação do pente, não é? Na notícia dizia que o pente datava aproximadamente de 1700 a 1500 antes de Cristo. E aquilo me chamou a atenção. Porque
se você estivesse naquela época, meu irmão, a época do bronze, né? Vamos falar de história, cadê os professores aí, né? Eu sei porque eu vi que era a época do bronze, senão eu não saberia. Mas se você vivesse naquela época e você não tivesse uma boa condição social, você não teria um pente. Você ia usar seus dedão mesmo. Você ia, né, fazer aquele penteado com os dedos. Quem tinha pente, então? Ora, quem tinha boa condição financeira. Ainda mais um pente feito de marfim, que era algo, não é, precioso naquela época. Se encontra muitos artigos feitos de ouro, marfim e tudo mais, né? Então eram pessoas ricas. E olha que coisa. Você acha que piolho é coisa de pobre? Você fala, só nas escolas não é dos pobres que tem piolho. É nada, meu irmão. Os ricão daquela época ficavam lá, né? Você lembra aquele comercial que a mulher imitava um macaco para a criança? Porque ela estava com uma coceira na cabeça e era feio coçar a cabeça, então ela imitava um macaco. Se você vivesse naquela época, ainda que você fosse rico, você teria um grave problema. Qual o problema? Piolho. E aí eu fui pesquisar sobre piolho, que eu achei divertido, né? Fui dar uma olhada no piolho. Meu irmão, a não ser que eu tenha lido em lugar errado, o piolho tem 1 mês de vida útil. Ele vive 1 mês só. Acho que é a cigarra que vive 1 semana, depois começa a cantar. Mas o piolho tem 1 mês. Ele é aquele ovinho, aquela bolinha, que a gente chama de lêndia. A lêndia não é a piolha fêmea. A lêndia, segundo o que eu li, hein, meu irmão? Eu não sou biólogo, nem piolhólogo. Mas a lêndia é a bolinha, é o ovinho. E é um ovinho duro, eles falam, né? E aí... Tem alguém que manja aí, ó. Tem alguém manjando aí dos piolhos aí. Estava só esperando alguém se manifestar. Não é? E aí depois que o piolho eclode do seu ovinho, não é que dizem que parece uma pérola. Eu nunca vi. Mas depois que ele sai, ele troca de roupa, de pele, né? 3 vezes. Aí chega a fase adulta, perto de 1 mês, e morre. Um bichinho desse tamanho, que vive 1 mês só. Estava infernizando a vida dos ricos. E se você não associou a época, meu irmão, é muito próximo com a época de Êxodo, que nós acabamos de ler. Quando Deus levanta Moisés, lá no meio do deserto, Deus se apresenta a Moisés no meio de uma sarça ardente e diz a ele, não é que ele é o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e que agora o havia separado para que conduzisse o povo à libertação. Tirasse o povo do Egito, não é? E conduzisse até a terra prometida. Isso está acontecendo aproximadamente na mesma época. A não ser que tenham datado errado, não é? O pente. É muito provável que esse pente... Pena que eu não tirei a fotinho para trazer para os irmãos. Mas parece um chocolate branco, assim. É um treco amarelinho. E os dentes já estão todos corroídos. Mas entre um dente e outro, não é? Tem uma lêndia de 1700 a.C. presa lá. É o fóssil da lêndia. Que coisa interessante, né? Mas é o mesmo período deste que nós acabamos de ler, em que Deus levanta Moisés e junto com Arão para que fizessem uma obra, a obra de libertação do povo do Egito. Isso é muito interessante, meu irmão, e nós vamos ver o porquê, não é? Não o pente, mas o piolho. A começar, depois que Deus finalmente envia Moisés de volta ao Egito, e Moisés tem ali a palavra com Faraó, e é dito, deixe o meu povo ir. Você se lembra, né? Quem assistiu aquele desenho, O Príncipe do Egito? Assistiu? Tem muita coisa errada naquele desenho, mas você lembra da hora que Moisés chega, né? Há quem diga que seja o Ramsés mesmo, o faraó, mas tem uns nomes aí meio que disputando qual que era o faraó que estava lá na época. E aí ele diz, deixa o povo ir. E Faraó resiste o coração. Ele diz, não, ninguém vai sair não, está doido. Quem é você, Moisés, e quem é o seu Deus, para vir ao Faraó, tido então como uma divindade, filho do Deus Ra? Se o acento está certo, é Ra, não é Ram. E o Ra não é o sapo, o Ra é o Deus do sol.
Se eu não me engano, é aquele que tem a cara do cachorro. Não sei. É divertido ali, né, a representação dos deuses. E este que era tido então como uma divindade, um semideus, uma autoridade, não é, divina na terra, o faraó, olha para Moisés e fala: rapaz, com essa barba desse tamanho, com esses cabelos aí, com essa roupa, quem é você para vir aqui a falar comigo? E Deus então direciona, se você continuar lendo comigo aí agora, lá no verso 14, e diz assim: disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado e ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã e quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. E diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. E assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. E aí foi feito então o alerta a Faraó. Bom, você conhece a história, sabe que o Faraó deu risada, achou que aquilo não era de nada, ele olha para trás e vê a grandeza do Egito, ele olha para trás e vê o tamanho do Nilo, o rio Nilo, não é? Que foi agora dito por Deus através, não é, de Moisés e Arão, que seria transformado em sangue, a ponto de que ninguém conseguisse tomar das suas águas. Ele olha e fala: imagina, de jeito nenhum. O Nilo, para eles têm um valor tão grande que é como se o Egito tivesse saído do Nilo. É como se as águas do Nilo, não é, que ali refrescam toda a região, tem várias ramificações daquele rio, se ele, não é como se ele fosse, então, a razão da existência do Egito. Então o Deus da proteção, o Deus ali do rio Nilo e todo aquele panteão que existia ali, jamais permitiria que qualquer um fosse ali agora e bagunçasse tudo aquilo. E aí então, não é, Moisés e Arão vão até lá, e a vara, Arão toca ali na água, não é? Vamos continuar a leitura. No verso 19, e disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado, e Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio se transformou em sangue. Meu irmão, por si só, essa cena já é chocante, não é? Imagina você estar lá passeando na Marginal Pinheiros, você está olhando aquele rio, né? Lindo, cheio de peixes ali, e de repente vem alguém e toca na água com o cajado, com aquela vara, e aquilo começa a se transformar em sangue. Meu irmão, você já se acidentou que saiu sangue assim, que ficou igual no filme, né? Voando sangue para todo lado? Você já sentiu o cheiro que fica, o machucado e o sangue ali? Não é? Eu tenho um problema sério herdado do meu pai aí com cheiro. Meu nariz, como diz minha sogra, é nariz de cachorro. E eu sinto o cheiro meio que de longe e me dá uma embrulhada. Agora, você já imaginou? Esse é um machucadinho. Às vezes você se cortou. Eu lembro uma vez um cachorro me mordeu, eu tomei acho que 4 pontos na perna e eu via o meu osso quando eu andava assim. Eu falei, uau! Agora você imagina se olhar um rio, meu irmão, inteiro daquele tamanho. Inteirinho começar a ficar vermelho. E aquele cheiro que subia. Meu Deus! Se eu e meu pai estivéssemos lá, a gente... Com certeza. Os mais sensíveis de estômago também. E ao olhar para aquilo, note o que a palavra diz, que não foi só o Nilo, as suas ramificações, os açudes.
O Egito era conhecido por ter vários açudes ou piscinões, que não é para nadar, não é o piscinão de Ramos, é para reter água, meu irmão, porque lá é deserto. É para ter capacidade de irrigar a plantação, é para manter a água para a população. Eles se gabavam pelo seu poder, pela sua capacidade, e de repente tudo aquilo, a ponto dos egípcios terem que começar a cavar procurando poço, porque não tinha água para beber. Tudo isso se torna sangue. Divertido, né? Bom, você deve se lembrar que no início, quando José foi para lá e cuidou da comida, não é? Os 7 anos de fartura, 7 anos de muita fome, José que coordena toda aquela parte a mando do faraó, tudo funciona muito bem, glória a Deus. Em seguida vem a família de José, vem Jacó, vem aquela filharada, vem todo mundo, e vem para o Egito, e o faraó vem, acomoda todo mundo aí, de repente esse faraó morre, e o que acontece? O próximo nem se lembrava quem era o José, não se lembrava o que José tinha feito, não lembrava de nada. E ele começou a olhar para o povo, viu que o povo era muito numeroso, e aí decidiu escravizar esse povo, não é? E quando ele começa a escravizar o povo continua a crescer. E o que é que ele faz então? Ele pede às parteiras que matem as crianças, para que não cresça esse povo e não se multiplique. As parteiras parece que não dão aquela atenção ao mandado de Faraó, e então eles ordenam agora que os soldados peguem as crianças e joguem aonde? Joguem da janela do 15º andar do apartamento do irmão lá, né? Não. Jogar no rio. Que rio que foram jogadas essas muitas crianças hebreias? No rio Nilo. O mar se transforma em sangue, porque ali, não é? Muitas crianças foram mortas afogadas por esse povo cruel. E o mar se transforma em sangue. E a Bíblia diz que por 7 dias, não é 10 minutinhos, não são meia hora, não é 1 hora que já deve ser terrível, não é meio período, são 7 dias. As águas estão como sangue. Meu Deus do céu, que cena horrorosa. Você sai de casa, parece que você está no cenário do Walking Dead, né? Tudo sangue para todo lado, meu. O que é isso? Credo. Aquele cheiro horroroso. E aí você pensa, né? Bom, se fosse eu, pelo menos, diante de tudo isso, eu já teria me convencido ali. Mas a coisa continua. No verso 1 do capítulo 8, deixa a sua Bíblia aberta aí em Êxodo. No verso 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. E se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, e elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Eu acho que a mulherada já... aquele bichinho geladinho, porque ele vai subir em você, né? O povo andava, né? Era quente para dedéu lá no Egito. Pelo menos nos filmes a gente vê, parece que o homem usava uma saia, não parece? Já pensou? Você está lá andando, de repente, bluk, pula um geladinho assim na coxa. A Bíblia diz que veio rã, mas rã de tudo que é lado, que é rã que não acabava mais. Um detalhe do sangue ainda do rio, meu irmão, é que os mágicos ali, os magos, os feiticeiros egípcios, olharam para o faraó: peraí, que isso aí é truque barato. Eles foram lá e também fizeram com que a água ficasse com um aspecto de sangue, ficasse vermelha, né? Também fizeram, entre aspas, um milagre. E quando veio essa multidão de rã, meu irmão, eu queria que você pensasse, não é uma ou outra pulando. Quem já assistiu aquele filme Aracnofobia? Esse é velho.
É velho. Já assistiu? Tem uma cena que começa a vir um monte, que a pessoa até some no meio de tanta aranha. Dá até uma falta de ar de lembrar. Meu irmão, é rã que não se tem mais de onde contar. É uma quantidade absurda de rã que vem e pula para todo lado e vem até que Faraó vai até Moisés e fala: meu, eu não aguento mais, fala para Deus arrancar essas rãs daqui, fala para o teu Deus lá. E aí Moisés fala: é para já. Quando o senhor falar que é para falar, eu falo com Deus. Ele falou: não, pode falar então. E aí Moisés, intercede e acontece algo que é bem interessante. Você já viu aqueles filmes em que os inimigos estão vindo e a guerra está forte e o pessoal do bem está perdendo e os inimigos estão ganhando e de repente mata o chefão? E quando mata o chefão, todos morrem junto? Como se fosse tudo ligado uma coisa na outra e todos morrem juntos? Tem um filme que eu assisti ontem, inclusive, que eram vários soldadinhos de chumbo e eles estavam atacando as pessoas e quando matou a chefona, todos os soldadinhos, pique. A Bíblia diz que quando Deus deu a ordem, todas as rãs morreram. Mas elas não foram embora. Elas morreram onde estavam. E a Bíblia diz que eles começaram a amontoar rã morta para todo lado e aquilo tinha um cheiro horroroso. Horroroso. Se do Nilo eles entendiam que aquilo saía vida, brotava vida, dali veio o Egito, a rã tinha um significado também para eles. Tinha uma deusa deles lá, um nome esquisito, uma tal de Requitete, Requiperequetete, alguma coisa assim, não é? Que não veio ao caso. A cabeça dela é uma rã. E ela tinha, segundo o entendimento egípcio, a capacidade da criação. Ela era a figura presente nas parteiras. As parteiras eram, em tese, sacerdotisas dessa Requetete, essa deusa da rã aí. Não é? E quando vem essa montoeira de rã, cadê essa deusa poderosa para impedir a infestação de rãs que tinha naquele lugar? Mas era rã que tinha e voava para tudo que é lado. Aquela coisa gelada, já pensou você deitado na cama? Olha a descrição, não é que Deus faz no verso 2, aliás, o verso 3. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão, entrarão no seu palácio, no seu quarto, na sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos fornos. Já pensou? Dos fornos, aliás, fornos. Ó. Dos fornos. Já pensou? Você está lá assando uma pizza. Vai ser pizza de rã. Porque elas estavam lá dentro, sendo assadas também. Nas amassadeiras, você estava amassando pão. Vai ser pão, não é? Esses dias eu vi um vídeo, que coisa. Eu acho que é chinesa, porque ela tinha os olhinhos bem... E ela senta diante da câmera com uma bacia lotada de rã. E ela começa a comer, uma atrás da outra, assim. Eu acho que era mais ou menos isso, não é? Pão com gosto de rã. E aí, verso 4, e as rãs subirão em você, em seus conselheiros e no seu povo. Verso 5, e depois disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs e sobre toda a terra do Egito. E assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Meu irmão, vai acompanhando aí a imagem na cabeça. Aquela rapa de rã. É rã que não acabava mais. Era o rio transformado em sangue. Era toda a água, potes de água, aquelas piscinas e açudes, tudo aquilo era sangue. E o cara, não foi muito inteligente porque ele tentou copiar. E em vez de melhorar o negócio, dizendo, a gente sabe fazer também, piorou porque ele fez mais rã, olha aí. No verso número 7, mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Os caras pioraram a vida deles mesmos. É muito bocó, né? Mas fizeram mais rã aparecer. Toma rã, né? Toma rã até não querer mais.
E as rãs vieram. Como ela tinha uma característica, não é, de criação das parteiras, as parteiras, não é, que respeitaram a ordem de matarem aquelas crianças e tudo mais, agora vem a retribuição. Se você olhar todas as pragas, as 10 pragas que aconteceram, todas elas são um escárnio, é uma zombaria que faz Deus diante do panteão do Egito, diante da maior das nações, diante daquele que se diz filho direto de Deus, um semideus ali. Falou, então vamos ver se é de verdade. Por isso vem ali as rãs e dá ruim para todo mundo. E se você continuar lendo, não é? O verso 8 é Faraó chamando Moisés. Aí no verso 9 Moisés fala, tá bom, me diga quando. No verso 9, aliás, e o verso 10, Faraó diz, amanhã, porque eu não aguento mais essas rãs, não é? E aí Moisés respondeu, será como tu dizes, mas que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas e os teus conselheiros, o teu povo, mas sobrarão as que estão no rio, porque não acabou com toda a rã, né? No verso 12, depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés, e morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos, e foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Meu irmão, se meu pai e eu estivéssemos lá, a gente de novo... diante daquela rapa de rã, aquele fedor horroroso e tudo aquilo acontecendo, morreram as rãs, não é? Há quem, segundo os estudiosos, diga que cada uma das pragas teve uma duração aproximada de 1 mês. A primeira foram 7 dias, 7 dias de rios transformados em sangue. Algumas outras têm também dimensão de tempo, como a 9ª praga, que é a praga da escuridão, foram 3 dias. E a última, a praga, não é, da morte dos primogênitos, foi 1 noite. Mas se somar todas ali, aproximadamente foram 10 meses que passou o Egito, não é, diante de uma grande praga. As 10 manifestadas ali. Não é? E tudo isso acontecendo. Até ali, meu irmão, apareceu umas rãzinhas aí, alguém pode dizer, isso é muito natural, não é? O rio virou sangue, isso é natural. Às vezes o rio está de ressaca. Sei lá, aí vai vir um especialista, vai vir um biólogo, vai inventar um nome bonito. Aconteceu no seu... Alguém jogou quiçuco no rio, pronto. Não é? Quiçuco estragado, ficou fedido e vermelho. Alguém não, sabe o que é? É porque é tempo da migração das rãs, não é? Que vem lá do Nepal e pararam aqui no Egito e tudo. Alguém pode inventar alguma coisa, não é? E ainda os magos que fizeram a réplica do sangue na água, a água convertida em sangue. Depois eles fizeram a réplica de aparecer mais rãs. Ali até aí estava tudo confortável. Até que chega a terceira das pragas. No verso 16. Acompanhe lá comigo. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos. Apareceram os piolhos aí. Em piolhos. Espera aí que eu perdi. Por toda a terra do Egito. Se você tiver prestado atenção, a primeira praga, eles foram avisar Faraó, deixa o povo ir que vai virar sangue o rio. Não deixou, toma sangue. A segunda praga, deixa o meu povo ir porque vai subir rã para todo lado. Não deixou, toma rã. A terceira praga não tem aviso. A terceira praga, a 6ª praga e a 9ª pragas não tem aviso. Elas chegam de imediato. E aí é interessante porque o piolho, que é um bicho pequenininho, que vive 1 mês só, não é? Causa um problema muito grave. E aí, verso 17, e assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolho. Ô meu irmão,
Imagina Osasco. Eu sei lá que pedaço de Osasco veio à tua cabeça. Você imaginou alguma coisa? Eu acho que a maioria pensou no Pontilhão, que é meio que cartão postal da cidade. Você está vendo um lugar que tem ali um pozinho, tem uma terra, tem uma sujeira e tal. Agora imagina o Egito nos dias, não é, de Moisés. E Deus diz, toca, fira a terra, o pó da terra com a vara, porque o pó se transformará em piolho. Ô meu irmão, tem pó para todo lado. Era piolho que não acabava mais. Você imagina a quantidade de piolho? Não é de pouquinho não, irmão. Esses dias eu vi um vídeo do Manual do Mundo, é um canal que meu filho assiste aí, e ele fez uma armadilha para pegar pernilongo. E quando ele... Nossa, mas era assim, de fazer montinho, parecia os pratos de pedreiro, assim, sabe? Agora imagina a quantidade de piolho. Verso 18. Mas essa terceira praga acontece algo diferente. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais, até que veio a conclusão, no verso 19. E os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Essa terceira das pragas, meu irmão, a turma tentou. Pega o manual dos cientistas, pega o manual dos alquimistas, pega, sei lá, o gibi da Mônica, qualquer coisa, vamos tentar fazer piolho aqui. Não conseguiram. Sabe, meu irmão, existem coisas, não é, que o diabo ele tenta imitar, né? E às vezes a imitação até que parece de verdade, né? Mas ele tem limites. E quem estabelece os seus limites é o Senhor. E na terceira praga, acabou. Opa, saúde. Na terceira praga, não consegue imitar, não deu certo. E aí vem a afirmação. Isso é dedo de Deus. Isso é dedo de Deus. É da mão do Senhor. E aí começa a se perceber, meu irmão, que o Senhor, o Deus dos hebreus, aquele povo que estava escravizado ali, não é só uma força muito poderosa, não é só um Deus local de um povo, local restrito a uma região, mas esse Deus, ele domina todos os elementos da terra. Ele domina e tem poder que é manifestos acima de qualquer outra tentativa de que se diga ser divindade. O Nilo não deu conta, a récata da perereca lá, da rã não deu conta, e agora tentaram imitar o piolho. Não rolou. Eles começaram a perceber que, de fato, não estavam lidando com alguém que fazia alguma brincadeira. E o piolho em si, meu irmão, um bichinho desse tamaninho, parece até algo irônico da parte de Deus, não é? Você se lembra da Torre de Babel? Quando se descreve a tentativa de que eles façam a torre em desobediência a Deus. Deus mandou espalhar, não espalharam nada, começaram a fazer a torre. E aí eles, que nós vamos alcançar até os céus e tudo mais. A Bíblia diz na narrativa de Gênesis que Deus desceu para ver aquela torre. O que o Espírito Santo do Senhor quis dizer com isso, que Deus desceu? Será que Deus não enxerga de tão longe assim? Tinha que descer para ver de pertinho? Eu esses dias fui ao oftalmologista, porque de perto eu já não estou enxergando direito, né? Mas de longe ainda enxergo bem, né? Por exemplo, aqui é a Jéssica que está aqui, né? Estou brincando. Não é? Será que Deus não enxerga direito? Será que Deus não tem a capacidade? Por que a Bíblia diz que ele desceu para ver o tamanho da torre? Meu irmão, isso é uma maneira, não é, irônica de dizer a insignificância daquele gesto diante do tamanho e do poder que infinitamente é maior da parte de Deus. Por isso os piolhos. Que aquele pente, muito provavelmente aquele pente é dessa época aqui, em que inclusive os ricos, ninguém se safou dos piolhos.
É piolho para todo lado. E você imagina aquele monte de gente barbuda, não é? Esses dias eu conversava com um amigo, passou pela gente um cara que tinha uma barba até que assim, né? Eu olhei para aquilo lá e o dia estava quente, era uma sexta-feira. Na sexta não estava quente? Antes de chover, né? E eu olhei assim e falei, nossa, aquilo deve dar uma coceira. Imagina aquele barbão daquele tamanho. Agora imagina aquele barbão daquele tamanho, com aquele sol, dando coceira e com piolho. Crente dos pais. Não é? Depois de um monte de rã misturada e pendurada na barba, agora piolho, meu irmão. Que coisa horrorosa. E com isso, praga a praga, Deus não só vai desconstruindo uma imagem que não existe de deuses falsos, criados pela imaginação do homem, mas começa a construir na mente daqueles que não conhecia quem é o Senhor de todas as coisas, quem é o Deus de toda a glória, o Criador verdadeiro, não é? Diante dessas coisas, meu irmão, eu queria que você se lembrasse que Moisés ele é uma prefiguração de Cristo. Se você notar, na sua infância, Moisés foi perseguido a ponto de ter sido colocado num cesto para que não morresse, como todas as outras criancinhas. Da mesma maneira, Jesus também, Herodes tentou, não é? Matar todas as criancinhas. Então há várias semelhanças, e não são coincidências, mas é prefiguração, ou seja, é sombra do que haveria de vir. Ao olhar para Moisés, nós vemos aquele que haveria de vir, o verdadeiro libertador. Não alguém que tira alguém de um lugar, um povo, de uma região geográfica e leva para outra, mas aquele que não só lava os pecados, mas conduz para a sua e a minha terra celestial, a nossa pátria, para junto de Deus, que é Cristo. Tudo começa, meu irmão, transformando aquele rio em sangue. Segundo a narrativa dos evangelhos, qual é o primeiro milagre que manifesta o Senhor Jesus? Num casamento? Nas bodas ali, não é? De água em vinho. Será que tem alguma semelhança? Será que quando Moisés disse, olha, há de vir aquele que seja semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir? E aí vem Jesus. E cada um dos sinais são indicativos de que ele é o Messias. Todas essas coisas manifestas, meu irmão, se nós olharmos como a terra, não é? A criação, a terra era sem forma, vazia, e as águas, não é? Cobriam todas as coisas. E a partir das águas fez Deus, não é? Separação, e começam os atos de criação. As águas do Nilo não são as águas, ou o Deus que representava aquilo, não é o Deus da criação, não é aquela Rã, a divindade Rã, não é? A criadora de qualquer coisa, tampouco os piolinhos ali que atrapalharam tanto a vida daquelas pessoas, mas de fato o Criador de todas as coisas se apresentava diante daquelas pragas. E ao longo de 10 meses tudo isso aconteceu. Não foram poucos os momentos de aflição. Houve praga de pessoas terem chagas, coceiras. Teve a praga da escuridão. A principal divindade egípcia, que era o deus do sol, o sol sumiu e não aparecia mais. Por 3 dias. Uau! Quanto tempo passou o Senhor Jesus, não é? Entre crucificação e ressurreição? Até que finalmente vem a última, a instituição da Páscoa. Então note que tudo isso está diretamente associado, não é? E o que Deus nos mostra a partir de tudo isso, meu irmão, é que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Muitas pessoas olham para as pragas e dizem, Deus está manifestando isso para libertar o povo. Não é só para libertar o povo. Não foi só para o benefício de Israel. Não foi só para o benefício daqueles que estavam escravizados, mas também para os egípcios. Volte comigo lá no capítulo 7, meu irmão. No verso 3, olha só o que diz o Senhor. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Quem que você acha que fez com que o coração do faraó ficasse duro? Endurecido diante daquelas ordens de deixa o povo ir. Foi o faraó que disse, não, eu não vou, porque eu sou marrudo. Verso 3, eu, porém, farei o faraó resistir.
E assim foi até a 10ª, porque Deus tinha propósitos com aquilo. Deus queria mostrar não somente que Ele é o Deus Todo-Poderoso, não é? Mas também a manifestação da sua ira e da sua graça. A continuidade do verso 4, Ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Isso também foi, meu irmão, em benefício dos egípcios. Mas como assim, pastor? Eles pegaram rã, pegaram piolho, pegaram... Como benefício? Verso de número 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando Moisés sai do Egito, ele sai só com israelitas? Ele sai só com os hebreus? Ou com ele também vão muitos egípcios que perceberam que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Senhor? Teve mais gente ou não teve? Deus, quando faz algo, meu irmão, Deus é justo. Se você voltasse muitos capítulos da Bíblia, fosse lá para Gênesis, lá no capítulo 15, quando finalmente Abraão, não é, em dúvida, fala com Deus, mas será mesmo que eu vou ser pai de uma grande nação? Porque eu já estou velhinho, isso e aquilo, e aquela coisa que passa na cabeça de todo crente quando ouve a promessa de Deus, será, né? Deus dá a ele uma visão, e depois daquela visão que tira todas as dúvidas de Abraão, Deus diz para ele: você será pai de uma grande nação. E Deus começa a descrever o caminho daquela nação, inclusive diz que a sua descendência seria escrava por 400 anos, mas que ele, o Senhor, castigaria este povo que o escravizou. E o que está acontecendo agora aqui? Exatamente agora. Cumprimento de promessa. Que muitos e muitos anos antes que aquele povo existisse, Deus já havia dito que assim seria e como ele agiria. Porque Deus é justo, meu irmão. Se eu e você fôssemos fazer justiça, sabe o que sairia disso daí? Um show de horror. E um monte de Chuck Norris lá pegar as metralhadoras. É isso aí, libertação. Passa a faca do Rambo e... não é? Agora Deus faz de maneira que é justa. Ele manifestou graça. Durante 10 meses, toda a nação do Egito conheceu quem é o Senhor. Porque eu, no verso 5, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender as minhas mãos contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Por 10 meses, todos eles não só ouviram falar do Senhor, mas viram os prodígios, para que não houvesse dúvida. Sabe o nome disso, meu irmão? Graça. Nós não somos descendentes, pelo menos eu não sou, até onde eu sei também, né? De repente tem um Salim aí na família. Salim não, Salim é turco, né? De repente tem um judeu na família, eu não estou sabendo, né? Mas enfim, até onde eu sei, eu não sou descendente de judeu. Eu não sou da tribo de Levi, por exemplo, né? Então eu não poderia nem tocar aqui, porque só os levitas tocam, né? Qual que é o nome disso, de que você e eu estejamos aqui agora adorando o Senhor? O nome disso é graça, meu irmão. Como que alguém pode dizer que não conhece ou não reconhece o mesmo Deus do Novo Testamento no Antigo Testamento? Por 10 meses. Alguém pode pensar, pô, mas está fazendo esse povo sofrer 10 meses, já manda um raio lá, mata Faraó e arranca o povo de lá. Mas por 10 meses, Deus foi mostrando a cada momento que Ele não só domina os elementos da terra, elementos da água, elementos que vêm do ar, elementos que vêm de fora, chuva de pedra que vem de tudo quanto é lado. Deus é o Deus Todo-Poderoso por 10 meses aproximadamente. Para que todos vissem. E a partir disso, Egito ou terra prometida? Este mundo ou o único e verdadeiro Senhor? Por 10 meses. O nome disso é graça, meu irmão. O nome disso é graça. Deus manifesta justiça. Por isso, meu irmão, se você está sendo injustiçado hoje, se alguma coisa aconteceu com você, não é? E que você olha, mas isso não é justo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Confie no Senhor.
Espere nele, porque ele sim é o justo juiz. Ele não só tem o verdadeiro juízo, que é justo e que não excede. Porque imagina você foi lá e bateu o carro, né? Bateu o carro. Rapaz, eu vou arrancar até as cuecas desse cara. Vai ter que pagar isso, vai ter que pagar. Aí a pessoa olha assim e fala, rapaz, tem um raladinho lá na frente. Eu vou aproveitar. Bota na conta aí, né? Isso é justo, meu irmão? Agora Deus, ele tem a medida correta. Para mim e para você. Para o ímpio e para o justo. Porque Deus é justo. Se tem algo acontecendo com você que é injusto e que você olha e fala, como pode isso? Meu irmão, confia em Deus. Porque este povo esperou e sofreu, mas quando deu a medida do tempo, segundo a vontade de Deus, Deus levantou aquele que viria para trazer libertação. Da mesma maneira é assim comigo e com você, meu irmão. Diante das injustiças da vida, não é? Nada, absolutamente nada, mudou, senão está tudo dentro daquilo que é o plano de Deus, o projeto do Senhor. Não só para a minha vida e para a sua, mas para o mundo inteiro. Existem coisas que a gente observa e vê a injustiça, vê as coisas erradas, e dá uma angústia, dá uma ânsia. Não só de que se faça certo, mas de ali tentar se movimentar e fazer algo. Meu irmão, as nossas tentativas, elas são todas fracassadas. Porque a gente vai no sentimento, a gente vai na tentativa de dizer que é justo e a gente erra. A gente erra e erra feio. No capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo começa a dizer de coisas que, pelo visto, não era de conhecimento de alguns dos irmãos. E até hoje existem dúvidas e questionamentos e pessoas que rejeitam. E é uma doutrina bíblica, está lá. Que Deus, no seu juízo, na sua soberania, Ele toma decisões e as aplica. Mas as pessoas, não, de jeito nenhum. Nós lemos aqui, no verso 3, eu, porém, farei o coração do faraó resistir. A turma sofreu 10 meses. Há quem diga que foram 12. Outros falam que foram 4. Vamos manter o 10 que está bom. 10 meses de sofrimento. Mas por que Deus poderia ter resolvido isso tão rápido? Na minha justiça, no meu juízo, no meu julgamento fraco, falho, fracassado, eu diria, dá um infarto no faraó, né? E, sei lá, sopra um vento do oeste, derruba todo o exército, dá um piriri nos cavalos lá e bota a turma para correr. Quem que pega depois? Não pega. Deus não agiu dessa maneira. Deus endureceu o coração. E no endurecimento do coração do faraó, você acha que o povo agora ficou bem? Mas a Bíblia diz que à medida em que as pragas iam aumentando, a fúria do faraó, a fúria dos egípcios contra o povo hebreu, porque era o Deus deles que estava fazendo tudo isso, não era? Aumentou a ponto de dobra a carga de trabalho, vai trabalhar mais, tira o vale coxinha, não tem mais vale coxinha, não vai mais, não é, dormir naquele colchão de molas, agora tira as molas do colchão, e começou a piorar a vida daquelas pessoas. No meu julgamento, onde isso é justo da parte de Deus, mas por 10 meses, Deus se apresentou a todos, inclusive àqueles que são do seu povo, porque nem todos ali conheciam a Deus. E eu ouso dizer aqui, sem medo de errar, que há muitos aqui neste lugar que não conhecem o Senhor verdadeiramente. Tem uma imagem dele, tem uma idolatria de um Deus que não é o Deus bíblico, não reflete o Deus verdadeiro. Mas na sua cabeça, com base em muitas coisas que ouviu por aí, idealizou alguma coisa e chama isso de Deus. Mas por 10 meses, Deus foi conduzindo praga, até que chegou-se na última. Na 10ª, e Deus disse a Moisés, agora o faraó vai te dar atenção. Agora vai. Mas antes, fale para o povo passar na casa dos egípcios, porque não vai sair de mãos vazias, não. Pode ir lá passar, vai pegar ouro, vai pegar tudo que tiver ali. O inimigo foi despojado.
Sabe, meu irmão, quando nós tentamos praticar justiça diante das coisas que nos acontecem, a gente falha, e falha feio. A gente olha para as coisas, idealiza, mas é assim, Deus faz assim. Meu irmão, eu tenho medo de pessoas que às vezes falam que Deus faz, que Deus é, que Deus fará e tudo mais. Quem tem a capacidade de sondar o coração do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Nós conhecemos aquilo que nos foi revelado. E na minha insignificância, no meu tamanho, na minha pequenez diante do Senhor, que na maneira irônica de dizer, às vezes tem que descer dos céus para olhar o tamanho daquela torrezinha, que manda um piolinho, um bichinho desse tamanho, para envergonhar todo aquele panteão dos todos poderosos deuses do Egito que não deram conta de um piolinho. Mas a todos nós cabe esperar no Senhor. No capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo começa ali a manifestar, depois de falar sobre a lei, depois de falar sobre a graça. No capítulo 6 ele diz sobre um divórcio. Na verdade, um divórcio que não acontece numa separação, mas acontece por uma morte. Ou seja, para você ficar livre de alguém, tem que morrer, né? Não é até que a morte o separe o casamento? Então tem que morrer. E aí Paulo fala, é isso mesmo, tem que morrer. Só que quem morre, porque o marido era perfeito, o marido era um marido muito bom na história de Paulo. O marido era perfeito. Quem morre é a mulher, porque o marido era bom. O marido era lei. E a esposa somos todos nós. E quando ele morre, ou ela morre, essa esposa morre, ela agora fica livre daquele casamento e pode assumir um novo. Com quem? Com Cristo, que agora está debaixo da graça. E no capítulo 7 ele começa a falar sobre as dificuldades que ele enfrenta, os problemas que ele enfrenta na vida dele, porque o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele vê saindo abundantemente, e é um esforço tão grande, a batalha que existe do espírito contra a carne. E aí no 8º capítulo ele fala sobre como nós vencemos em Cristo, tudo isso, que é andando no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, segundo as determinações do Espírito, andamos, não é, em atenção e segundo a palavra do Senhor, andando no Espírito, nós não satisfazemos as vontades da carne. Capítulo 8. E aí vem essas palavras maravilhosas, não é? Ó morte, onde está a morte? Quem nos separará do amor de Deus? Porque o Senhor quem fez, foi Ele quem nos justificou. Aí vem o capítulo 9. No capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo começa falando sobre a sua lamentação diante de um povo, que é o povo dele mesmo, os judeus. Ele fala, quisera eu trocar de lugar com esse povo. Porque deles vem a lei, deles vem, não é, toda a descendência, deles vem tudo que a gente conhece. Ou seja, foi através do povo de Israel que Deus conduziu a história da humanidade, até a vinda do Messias. Foi através daquele povo escolhido. Então ele diz, eu queria trocar de lugar com eles, se eu pudesse. Vamos ler isso lá, para que você não ache que sou eu que estou falando, mas para que você veja, não é, o que Paulo registrou na epístola, no capítulo 9. Amém, meu irmão? Capítulo 9 da epístola de Paulo aos Romanos. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia, irmão, já sabe. No capítulo 9, que é em seguida dele dizer no verso 37 do 8, né? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No capítulo 9 ele diz assim, digo em verdade em Cristo e não minto, a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça toda a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. E ele começa a dizer, eu queria trocar de lugar, para que esse povo fosse de fato abençoado.
porque tudo veio deles, até a chegada do Messias. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos os que são nascidos de sangue, de linhagem de Israel, são de fato Israel. Aí ficou confuso, né? Bom, se eu nasci em Pompeia, eu sou... É pompeiano ou pompeiense? Eu já esqueci de novo. Pompeiense. Se você nasceu em Osasco, você é... Osasquense. Eu ia dizer osasqueroso. Não é? E assim vai. Quem nasce em Israel, meu irmão, é israelita, né? Agora vem Paulo e diz no verso 6, não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os descendentes de Israel são Israel. Agora ele está falando não de um povo de descendência sanguínea, mas de um povo na descendência e na linhagem espirituais. Este que vem de Abraão, desde lá de Abraão. E aí no verso 7, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Ou seja, Ismael não. A descendência é contada a partir de Isaque. Mas Ismael não é filho de Abraão? É isso que Paulo está dizendo. É filho de Abraão, mas não é filho de Abraão. Ou é ou não é? Não entendi nada. E aí ele continua dizendo, não é? No verso 8, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim foi que a promessa feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E diante dessa verdade, Sara riu, não é? E a palavra de Deus que veio para ela, existe algo que seja impossível para o Senhor? E 1 ano depois ela estava segurando seu filho no colo. E na continuidade, não é? Verso 10, e este não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. E aí vem a pergunta, mas isso é justo? É justo o mais velho, não é? Servir o mais novo? É justo Ismael? O que Ismael teve a ver com a história? Ele só nasceu e não é contado na descendência? Isso tudo é justo? É justo ficar 10 meses? É justo o que eu estou passando? É justo o que eu estou vendo? Meu irmão, nós devemos esperar no Senhor. Porque aí vem a pergunta do verso 14. E o que diremos então? É o que Paulo responde, né? Ou melhor, pergunta, acaso Deus é injusto? Se você pensou que Deus é injusto, Paulo te pergunta, você acha que Deus é injusto? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Portanto, meu irmão, diante das situações que a vida propõe, das injustiças que a gente vê, nós devemos esperar no Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A minha força, a minha capacidade, a minha maneira de falar, ou a minha ferocidade, eu vou lá e vou arrebentar com todo mundo, e eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu só estrago, eu só pioro. Eu tomo atitudes erradas, como abandonar coisas que foram dadas por mim por Deus, como fazer qualquer outro tipo de coisa. Porque eu acho que é injusto, porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo. Mas nós esquecemos de um detalhe. Quem está a conduzir a minha história e a sua história não é o volante que eu suponho ter em mãos, mas são as mãos do Senhor que estão conduzindo a minha vida, assim como a sua, a dessa comunidade, a do mundo inteiro. E ainda que aos meus olhos isso pareça algo terrível, aos olhos de Deus é a manifestação da sua graça. É a manifestação de juízo, para que vejam que existe um Deus, para que conheçam que Ele é o Senhor e que tenham a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Deus, para ali encontrarem o caminho, assim como os israelitas, os hebreus. Sabe, meu irmão, a gente vê bastante coisa errada, não vê? E não dá aquela vontade de falar, se fosse eu, né? Se sou eu ali, rapaz, fazia tudo isso diferente.
Ah, mas eu não falaria assim, eu tiraria aquilo lá, eu jogaria fora aquilo não sei o quê, eu isso, aquilo. Você não tem essa mania? Ou só eu que sou assim? Estou sozinho nessa? Ou você também tem o mega juízo? Aquela visão além do alcance. Lembra do olho de Tandera? Dos Thundercats? Você enxerga tudo, você vê todas as coisas, não é? Você tem uma mente brilhante. Meu irmão, os velhinhos estão dando risada aí. Eu achei que só eu que lembrava dessas coisas, tá vendo? Ficava assistindo. Ah, sim. Você estava no, como é que chama lá? O National Kino. Não é? Mas as pessoas olham para isso, meu irmão, e dizem assim: rapaz, olha, se eu fosse Deus, se Deus me desse de poder, mas eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo, e tal fulano vai para o inferno, e tal fulano volta do inferno e vai para o céu, e que não sei o quê, e quantas coisas. Meu irmão, graças a Deus que Ele detém o controle em suas mãos. Graças a Deus que não sou eu e que não é você. E nenhum corintiano, aleluia, oh glória. Mas é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é justo. Ele sabe e muito bem o que faz. Tem coisas que a gente passa na vida da gente, né? Que fica aquele treco esquisito. Pô, mas foram 3 anos, foram 10 meses, foram não sei o quê. Por que tudo isso? E ao final, meu irmão, nós percebemos o quanto nós crescemos diante de tudo isso que a gente passou. Quantas pessoas foram abençoadas. Paulo, que está escrevendo aqui Romanos, que nós estamos lendo, não é? Ele escreve, inclusive, preso, meu irmão. Talvez ele tivesse pensado: meu pai do céu, se eu sou o Senhor, eu me botava para fora, para o mundo, para pregar a todos os ventos, não é? E tudo mais. E Deus falou: fica aí quietinho, escreve as epístolas aí, que nos abençoam até o dia de hoje. Não é? Percebe? Aos meus olhos, esse trem parece estar meio desgovernado. Aos de Deus, está seguindo exatamente o caminho que Ele propôs para mim e para você. Porque nada foge ao seu controle. Nem um piolinho desse tamanho. E que depois, não é? Foram todos também mortos e amontoaram aos montes aquele mundaréu, não é? De piolhos. Alguém come piolho, será? Não. Ui, não come formiga? Como é que chama aquela que tem a busanfinha gordinha? Saúva, tanajura, sei lá. Não tem especiarias que comem, né? Já pensou quem gostasse de piolho teria manjar, né? Era piolho que não acabava mais. Mas o fato, meu irmão e minha irmã, é que diante das injustiças desse mundo, Deus está manifestando a dele, e essa é eterna. Essa é eterna. E posso te dizer uma coisa: não tarda, não falha, não são por linhas tortas, como alguém pode dizer por aí, mas é no tempo certo, na medida correta, de maneira justa. Porque Deus é bom e cuida de mim e cuida de você. Deus tem conduzido as nossas vidas, meus irmãos. E assim como foram aquelas 10 pragas, Deus manifestou o seu unigênito. A começar fazendo um milagre de transformação para muitos banal. Tem um pregador herege por aí dizendo que coisa sem sentido, transformou água em vinho. Meu irmão, é porque precisa estudar um pouquinho mais, né? Que maneira sem sentido. Este é aquele que controla todas as coisas, não só os elementos. Isso não é uma mágica furada, isso é domínio, é senhorio, é soberania, é poder de Deus. O mundo acha que a gente tem que conquistar as coisas no braço, tem que ser no grito. Agora vem Deus dizendo que não é nada disso. É pela minha justiça. É de maneira justa. Agora com ética, e forma um povo. Quando o povo sai do Egito, qual que é a grande questão que envolve a lei no que se refere aos estrangeiros? Mata todo mundo. For estrangeiro, já... Ou eles têm que acolher e têm que tratar muito bem, como diz a lei sobre o estrangeiro. Por quê? Porque você já foi estrangeiro uma vez.
e foi maltratado, não foi? Mas agora nós não somos do mundo, nós somos de Deus, porque Deus é justo, meu irmão. Então hoje, nessa noite, meu irmão, eu queria... Fique de pé em nome de Jesus.